já separamos aqui nosso cafezinho da manhã. Espero que a semana seja a melhor possível, bastante produtiva. Sejam bem-vindos. Mais uma vez agradecer pelo apoio, por aqueles que estão acompanhando as lives. E todos os que vêm perguntando quando terá de novo, ou que assistiram às lives que já aconteceram. Isso nos dá um grande fôlego. Lembrando que se trata hoje da live de número 17, de um total de 41 lives, né? Então o nosso compromisso, que afirmamos logo no início dessa temporada, foi a de estarmos juntos, sempre juntos, nas segundas, terças e sextas-feiras, e sempre às 6 da manhã, né? Aí a ideia de ser logo cedo, além da gente estar com tempo livre, sem outros compromissos, além da nossa dedicação às lives e ao conteúdo de processo penal, também com o propósito de honrar todo esse período, né, com a exposição do livro, que também é o nosso curso que está lá na Editora Noesis, o curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, e também para que a gente já inicie o dia com aquele potencial, né, com toda a força, para que o conhecimento ele flua melhor, né? A ideia de estudar cedo é uma ideia que me acompanha desde o início, acordar cedo e estudar, e sempre foi uma forma, tipo uma diretriz, né, de aprendizado, porque o aproveitamento é o melhor possível, né? Então, você está descansado, né, da noite, você tem um dia todo pela frente, e aí já começa aquecendo o raciocínio. É como fazer um esporte, né, fazer uma atividade física. O pessoal fala que tanto o corpo quanto a mente devem estar em condições de sanidade, né, uma mente sã, corpo são, e isso é verdadeiro, porque quando eu me habituo a ler e a estudar, essa é a sensação de um aquecimento do aprendizado. Então, vamos em frente, né? Eu dou um bom dia aí para todos que chegaram, fiquem conosco. Prepare o cafezinho que ainda dá tempo, tá certo? Aquele coraçãozinho que vocês costumam mandar aí, que sai aqui do meu canto direito, é sempre muito legal. Lembra também de enviar convite para a live aos amigos, tem um aviãozinho aí também no canto direito abaixo da tela, é só clicar, está acontecendo a live. Hoje então, gente, nós vamos cuidar do nosso assunto, eu acho um assunto assim fantástico, que é, primeiro, a inauguração da parte dinâmica do livro. Então, até a live de número 16, nós vimos o que denominamos de estática do processo penal. Aí agora, a partir do segundo eixo do nosso livro, nós tratamos da dinâmica do processo penal. São dois eixos grandes, né? E a dinâmica vai, então, da nossa página 397 até a página 1056. Então, é a maior parte do livro, porque também envolve uma análise dos institutos de processo penal. Então vai chegar um momento em que eu vou dizer, por exemplo, olha, amanhã aula de competência penal, amanhã será aula de prova penal, só prova, vai acontecer isso. Mas depois que nós estudarmos e dominarmos esse ponto, que é um ponto de articulação. Então, quando nós falamos de sintática, a sintática é como o primeiro percurso que você faz da estática à dinâmica jurídica. Então, são o que eu denomino de plano sintático das normas processuais penais, né? E quais são as grandes dúvidas que às vezes a gente encontra pela frente e tem dificuldade de resolver, se não para dizer, por exemplo, olha, eu acho que é assim ou eu acho que é de outro modo. Para a gente evitar cada vez mais uma opinião subjetiva, a ideia é que nós conheçamos como a estrutura de uma norma se compõe e como isso é útil no dia a dia, tanto nos estudos, como para quem for, por exemplo, trabalhar, né, como membro da magistratura, do Ministério Público, como advogado. Você vai no cerne da questão e identifica
que é que se deve fazer, né? O que é que eu devo fazer quando for atuar como advogado ou como membro do Ministério Público, e o que é que eu não devo fazer. Em caso se faça errado, como se deve se proceder com as formas de controle. Então, dentre as perguntas mais feitas, né, no dia a dia, inclusive no âmbito de concurso público, é possível nulidade no inquérito policial? Essa é a primeira pergunta. Como é que eu cuido de um vício no inquérito policial? E se houver esse vício, ele contamina o processo penal? Então, quando você tem condições de responder com esteio, com fundamento, na percepção dos critérios de materialidade, critério material da norma jurídica, critério espacial, critério temporal e critério pessoal, você vai ter mais segurança e êxito, né, em uma espécie assim, de ótimos resultados, porque vai demonstrar com mais exatidão, por A mais B, o que se deve fazer. Então, essa é a primeira questão. É possível se averbar nulidade no inquérito policial? Muita gente diz que não. Qual será a resposta a partir do conhecimento desses problemas? Uma outra indagação, né? Como é que eu procedo com o controle da prova penal? Como a prova se apresenta no percurso da execução penal estatal, né? Como é que acontece esse controle a respeito da prova em suas várias etapas, né? Então, essa é um problema também que a gente identifica, que pouca gente percebe, que nós temos várias formas de como a prova se apresenta. Ela pode se apresentar como fonte, ela pode se apresentar como procedimento, tá? Ainda como um argumento. Aí como é que eu posso ter essa noção, e uma noção segura de realmente, além de convencer os outros, me convencer de que isso é acertado e que vai me ajudar na hora de trabalhar e estudar. Então, além dessa percepção, né, sobre a prova, né, sobre o inquérito, eu tenho mais outras duas questões que eu gostaria de falar até o final dessa nossa live, desse nosso encontro. Em relação aos critérios de competência, né, fixação da competência do juiz. Como é que esses critérios são justificados doutrinariamente? Né? Como são as justificativas que são apresentadas para esse critério, né, para os critérios definidores de competência? Então, eu tenho duas áreas grandes de definição de competência do juiz, que é em relação ao aspecto material. Aí a gente vai ver o que é isso, um aspecto material, e um aspecto de natureza funcional, que não é em razão da função. Então eu posso ter como ênfase o crime, ou a infração penal, porque pode ser contravenção penal também, ou posso ter como ênfase o aspecto morfológico do processo. Então essa é outra ideia para que você tenha condições de dominar as formas como se fixam as competências judiciais, as competências dos órgãos do Poder Judiciário, sem necessitar de uma atividade decorativa ou uma atividade mecânica sem uma reflexão. Então essa é uma outra articulação que nós temos, que vocês podem dominar isso. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é para a demanda de revisão criminal. Então vamos aplicar também a sintática relacionando com a revisão criminal. E a nossa revisão criminal é a nossa ação rescisória. Né? No direito processual civil se fala em ação rescisória. Né? No direito processual penal nós temos a revisão criminal, e que só pode ser utilizada em favor do imputado. Então nós não temos no processo penal revisão criminal pro societate. No processo criminal, a nossa revisão criminal é sempre pro réu. Mas aqui, eu posso ter nulidade em sede de revisão criminal, ou os requisitos são outros? E se são outros, por quê? E com qual fundamento? Então aqui, gente, temos 4 dúvidas que nos propomos a expor, né, a partir de agora. E para quem está chegando agora, né, sejam muito bem-vindos. Eu vi aqui amigos do Ceará, de Pernambuco,
o Lelé do Ceará, que é um amigo nosso, e também meus ex-alunos que nos acompanham, esse número que está aí sempre é mais, né? E ao final do dia a gente tem tido um acompanhamento assim fantástico também no nosso YouTube. Então, para aqueles que ainda não viram as lives anteriores e que queiram se atualizar, vai lá no meu canal YouTube, se inscreve, Rosmar Rodrigues Alencar, aperta no sininho e recebe as atualizações. No canal, então, tem a ordenação de todos os vídeos, tá, pessoal? Então, na medida que o tempo for passando, o vídeo não vai estar aqui disponível no nosso feed, mas vai estar disponível por um tempo no IGTV e sempre lá no nosso canal YouTube, né? E já temos lá, com a data de hoje, completamos 17 lives, num total de 41, e que vem com apoio da editora Noesis e que expõe, como sabemos, o nosso novo curso de processo penal em conformidade com a teoria do direito, que é o único do gênero que trata da questão do direito processual penal com a percepção dos detalhes, né, daquelas filigranas que são necessárias para te dar um upgrade em termos de domínio, né? Assim, a ideia de você ter uma técnica, a teoria, e saber utilizá-la e justificá-la, dizer, olha, tem uma teoria, e a teoria é fértil, isso faz com que você se sobressaia, né, em relação aos demais, né, que não tenham esse conhecimento. Então vamos lá, né? Vamos ao tema. Aqui, gente, olha, quando a gente fala de aspecto sintático, eu posso começar pelo eixo da competência. A sintática é uma estrutura que depende de uma produção normativa. Então, para produzir norma, eu preciso identificar quem pode produzir. E aqui podemos ter produção normativa de legislação, e vamos identificar os órgãos do Poder Legislativo. Isso vai evitar, por exemplo, de considerar como direito processual penal aquilo que é produzido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo CNJ, né? Esses órgãos não são órgãos que possam editar normas processuais penais. Então, se eu estou ciente de que há uma quebra da relação de sintática, da relação estrutural, de antecedente e consequente em relação às normas postas, eu posso ter uma forma eficaz de controlar aquele vício, por exemplo, aquela inconstitucionalidade ou a produção de uma norma baseada em uma edição de um enunciado do Conselho, né, de um Conselho ou de um órgão que não seja um órgão do Poder Legislativo. Então essa é a primeira ideia, né, de você perceber quais são os órgãos. Então, na estrutura das normas jurídicas, eu tenho tanto a sua percepção interna quanto a sua percepção externa. Em termos internos, elas precisam estar justificadas conforme os seus ditames de programa e do que foi programado. Então, se houver uma dissonância com o esquema padrão, com o que eu chamo de modelo jurídico, eu tenho possibilidade de controlar o que foi feito. Se eu tenho também uma quebra da sequência de encadeamento, que a gente chama de prótase a apódose, então um antecedente a um consequente, se eu tenho uma violação daquela articulação, eu também posso controlar. Então, no caso de uma norma abstrata editada por um órgão não legislativo e, por exemplo, um juiz resolve cumprir isso, nós temos aí uma ilicitude passiva de controle. Vai lá, identifica e diz, olha, aqui não foi observada o indicativo de programa, aqui foi desobservado o esquema padrão, o modelo, né, o modelo jurídico. Então, muito bom dia, né, gente? Então, essa é a primeira dica, viu, pessoal? Descumprimento, violação do modelo jurídico. Então, quando a gente fala de direito, existem as articulações das engrenagens, né? A gente pode dizer, olha, existem normas delimitadoras de competência. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que a competência é a regra das regras. Então, se você edita a regra sem a competência inicial, tudo que será produzido ali, né, o que você vai produzir vai ser um processo que não vai ter condição de sustentar. Ele pode não ser nulificado hoje, né? Pode até não dar tempo de nulificá-lo de maneira útil, mas ele vai ser um exemplo do que não se deve fazer. Tá? Então essa é a primeira dica, né, que a gente tem uma engrenagem, norma delimitadora de competência.
Então, quando eu falo de competência, olha, identifique, a ideia é a relação de pertença, né? Competência, então, é você identificar que uma norma, de fato, pertence a um ordenamento jurídico. Se a gente não observar isso, você vai fazer qualquer coisa, menos direito. Então, para verificar a competência, eu identifico que há uma pertença com o sistema, né? Essa é a norma do sistema. Por quê? Porque foi editada pelo Poder Legislativo. Porque foi editada no processo, norma individual e concreta, por um juiz, né? E é aquela norma individual e concreta que ele edita servirá de parâmetro para a norma subsequente. Então aqui eu faço todo o enlace. Hoje esse enlace, gente, vocês encontram assim de uma maneira documentada já no nosso ordenamento jurídico, quando se fala de cadeia de custódia da prova penal. A cadeia de custódia da prova penal tem o livro do professor Geraldo Prado, que é um livro já clássico. Ela está hoje como cadeia de custódia do vestígio, né, no texto legislado. Então, no artigo 158A ao 158F, você consegue identificar na legislação o que eu venho aqui falando sobre a necessidade de enlace e de pertença. Então, quando há um rompimento no encadeamento, eu tenho uma quebra dessa relação de encadeamento. Naturalmente, uma ilicitude passível de controle. Outra coisa, pessoal, o exercício da nossa competência, ele se dá por intermédio dessas normas jurídicas e em especial, ele se dá pela documentação dessas normas jurídicas. Então, no processo criminal, a gente não pode perder de vista que existe uma noção de relação assim, muito, muito forte, né? Na verdade, tudo se relaciona, né? Nós estamos aqui em relação. E as normas também estão em relação. Relação entre textos, quando, por exemplo, existe a Constituição e a lei. Então, parece que isso tem sido muito esquecido, né? Pessoal, parece que olvida o que é o básico nosso, que o nosso ordenamento jurídico tem um valor positivo, né? Por isso que se chama direito positivo, ordenamento jurídico. Então existe um valor axiologicamente positivo, né? Uma noção axiológica, né? De estudo dos valores em relação ao que é posto no ordenamento jurídico. Então esses documentos eles estão explícitos, são significantes, que devem ser utilizados para que a gente possa aplicar. Se eu não tiver base no ordenamento positivo, eu vou criar a regra unicamente da norma da minha cabeça. E uma regra, uma norma jurídica emitida exclusivamente a partir da cognição humana, sem elementos concretos, ela é indicativa de abuso, né? Então, daí a importância do positivismo jurídico, ainda que não seja perfeito, mas que dá a dica de que nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Até no âmbito do pragmatismo, eu até cito aqui o Hort, né? Ele parte da seguinte premissa, de que há uma contingência. Né? Eu trabalho muito com essa noção de contingência que é relacionada a fatos. E há a possibilidade de você relacionar fato com direito. Fato com direito. Existe uma regra antiga de Hume, que não tão antiga assim, mas que fala na incomunicabilidade dos planos lógicos. Então, por exemplo, o plano do ser não seria comunicável com o plano do dever ser. Então, a realidade, eu não poderia, da realidade, extrair juízos de dever ser, juízos jurídicos. Né? Em outras palavras, eu teria alguma coisa essencial e alguma coisa convencional. E o convencionado não decorreria do essencial. Isso é verdade e não é. Se vocês tiverem contato com o livro do professor Eduardo Ramalho Rabenhorst, que é um filósofo da Universidade Federal da Paraíba, o Rabenhorst ele tem um livro que foi um dos capítulos da tese de doutorado dele sobre normatividade dos fatos. E o que ele fala é justamente a imperfeição, né? Se Hume muito contribuiu, existem alguns elementos imperfeitos, ou seja, de alguns fatos decorrem sim deveres jurídicos, em especial aqueles relacionados aos direitos fundamentais. Então, aqui nós podemos dizer que a contingência é relacionada a fatos. E aqui vão duas expressões também da lógica, mas que é só assustadora no início, mas depois fica simples de entender, que é o que se chama de modus alético, né, e deôntico. O modo deôntico é da estrutura de dever ser. O modo alético é da estrutura do ser. Então, o que é que podemos dizer em relação à contingência? A contingência é espaço aleatório, espaço de dúvida. Então, quando eu tenho dúvida o que fazer, né, existem várias alternativas, e isso é o contingente.
Qual o objetivo do direito? O objetivo do direito é reduzir esse espaço de contingência, né? Limitar, ou seja, tornar a contingência necessária. Mas observem que contingente e necessário são elementos que mais se relacionam com a ideia do ser, com o modo alético, né? Então eu falo contingente porque é espaço de dúvida, o necessário é aquilo que não pode faltar. Qual o objetivo do direito enquanto previsibilidade? É diminuir o espaço de contingência, né? E aqui a gente tem, voltando para o Hort, que eu estava mencionando, ele fala que os elementos de partida são sempre contingentes. E trabalhar com fato realmente é complicado. O direito, ele não te dá certeza do que vai acontecer, mas ele prevê expectativas futuras. E esse é o objetivo, porque quando a gente não tem sequer essa previsão de expectativas futuras, se poderá fazer tudo, né? E se pode ser feito tudo, não é necessário direito, cada um faz o que quiser. Então, o que é contingente é o ponto de partida, e tudo será conduzido para um fim de maneira que seja limitada essa contingência. De que forma? Com base nos fundamentos que você escolher para dizer o que fez para fundamentar. A fundamentação, ela documenta toda a estratégia estrutural. A fundamentação, então, ela documenta a sintaxe, né? Sintaxe é com X, a pronúncia com SS, né? Sintaxe. E o elemento sintático diz respeito a essa estrutura. Então, gente, aqui a gente já identificou, né, o aspecto alético relacionado ao ser. Eu tenho modos aléticos, então nada impede que você diga que algo é o que deve ser. Então veja que há uma relação entre o ser e o dever ser. Eu posso dizer, olha, no direito brasileiro é possível se prender alguém porque surge um dever para quem é, por exemplo, policial, de prender um grande delito. Veja que eu expliquei como o ordenamento é, eu fiz uma descrição a respeito do que deve ser caso alguém seja encontrado em flagrante delito. Então eu posso fazer essa relação entre os aspectos de dever ser, que são os aspectos prescritivos que estão no sistema, e como explicá-los. Ou seja, eu posso fazer a indicação de como é, né, o nosso ordenamento jurídico enquanto prescrições. Então eu faço descrição das prescrições. Eu relaciono o elemento ser com o dever ser, sem misturá-los. Aí aqui, pessoal, eu vou começar a falar sobre a primeira resposta, aquela questão da competência, né, que nos ajuda, nos ajuda a identificar quando o juiz é ou não competente. Então, eu posso fazer o escalonamento da estrutura da competência do Poder Judiciário. Então, por exemplo, em relação à competência, no plano deôntico, nesse plano que não é o alético, é o plano DVC, eu tenho no plano deôntico os critérios material e os critérios funcional. O critério material e o critério funcional. Então aqui eu faço a colocação, né, a gente procura destacar no livro em negrito, né, critério material e o critério funcional, e dando exemplos a respeito de cada um deles. Então, por exemplo, no caso da competência em razão da matéria, que faz parte do critério material, essa é, por exemplo, competência da Justiça Federal para julgar crimes que ofendam o patrimônio da União. Então, essa é uma competência material, porque está aqui dentro do critério material em razão da matéria, porque diz respeito ao elemento de conexão denominado patrimônio. Então, geralmente, competência da Justiça Federal se desenvolve com base nas ideias de bem, ou patrimônio, mesma coisa, da função, no caso do exercício da atividade do serviço público, e do interesse. Então, pode ser uma lesão a um bem, a um serviço ou ao interesse da União. São esses três elementos de conexão, ou seja, conexão por quê? Porque conecta um elemento, de fato, para atrair a competência do juiz federal. Então, esses três elementos de conexão dizem respeito à matéria que está lá disposta no artigo 109. Eis como eu posso justificar a competência de um juiz e dizer quando não deve ser ele considerado competente. Por outro lado, eu tenho um outro elemento que também é material, mas diz respeito ao lugar. Então, o que nós temos a respeito da jurisdição? Gente, a jurisdição é uma função, por isso que se diz
que a jurisdição não se divide, ela é uma função, mas essa função ela pode ser repartida entre vários juízes. Então, a competência se divide, a jurisdição não. A competência em razão do lugar tem a vantagem de dividir uma série de atividades entre várias pessoas que estão investidas no cargo de juiz. Então aqui eu posso dizer, olha, se o crime aconteceu no lugar X, deve ser competente o juiz daquela comarca, daquela seção judiciária, e não outro. Então, a ideia de competência em razão do lugar vai exigir compreensão do lugar do crime. E aí nós usamos aqui, exemplificamos com o artigo, por exemplo, o artigo 70 e seus parágrafos, que fazem menção às teorias que dizem respeito ao lugar do crime. Então temos 3 teorias: teoria da atividade, teoria da ação e teoria da atividade ou da ação, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Então, onde o crime foi cometido em sua conduta, onde se produziu o resultado, ou as duas coisas, né? E aqui nós explicamos quando se aplica, por exemplo, a teoria da ação, né? A teoria da atividade, nos crimes que são julgados pelos juizados especiais. Quando se aplica a teoria da ubiquidade, nos crimes de espaço máximo, né? naqueles crimes à distância, não apenas plurilocais, mas nos crimes que começam no exterior e acontecem no Brasil. Por outro lado, quando nós aplicamos a teoria do resultado naqueles crimes que acontecem em um lugar e se produz o resultado em outro, mas, no caso, em locais distintos, de competências diversas. Então, a competência será no local onde se deu a consumação. Tem também outras teorias que a gente expõe aqui, como, por exemplo, a teoria do esboço do resultado. Então, como justificar que um crime de homicídio, que a pessoa, por exemplo, falece em São Paulo, mas o crime aconteceu no Rio de Janeiro, mas foi levada para São Paulo para um tratamento médico e lá faleceu em consequência da agressão, como se justificar que a competência permanece no local do fato, no local da conduta, do início da conduta, no Rio de Janeiro, no caso? Bom, nesse caso é porque se ele não tivesse sofrido interferência para ser conduzido a um outro estado, ele teria falecido naquele local do cometimento do delito. Aí se chama teoria do esboço do resultado. Eu não simplesmente vou dizer para vocês o que é a teoria do esboço do resultado, mas eu vou justificar por quê a partir da identificação das articulações de cada um dos artigos. Então essa é a questão que te dá um diferencial. A outra hipótese, que também está aqui na competência em razão do critério material, é a competência ratione personae, ou a competência em razão da função. Não é funcional ainda, é em razão da função. Como justificar a competência de um órgão judiciário em razão da função da pessoa que cometeu o delito? É a chamada prerrogativa de função, prerrogativa de foro. Então nós temos aqui, gente, percebam, a ideia de fixação da competência em razão dos elementos estruturais do tipo penal. Então o tipo penal tem o seu critério material, um tipo penal tem uma pessoa que comete, e um tipo penal é cometido em locais de tempo e de espaço, né? Então, dessa forma, eu consigo delimitar, olha, juiz competente é a Justiça Federal primeiro, e depois o juiz de Maceió, e aquele juiz para o qual foi distribuído o processo porque tem competência idêntica aos demais daquela mesma cidade. Então, eu já consigo definir. Em outras palavras, se for, por exemplo, fixada a competência em violação a esses critérios, nós teremos a produção de um processo ilícito, de um processo que não deve ser validado. Aí eu tenho aqui a noção de regras de imunização, né? Essa forma de se expressar, eu sempre uso o teste de Sampaio Ferraz Júnior, né? Um dos grandes juristas que nós temos no Brasil. E ele fala em imunização quando você produz um aspecto relato sem inconsistências. Então, qual a importância de você evidenciar e delimitar, contornar a possibilidade de contingência no ponto de partida, né? Mesma coisa, assim, existem pontos de contato com aquele argumento usado pelo Richard Hort, né? Que você tem, em relação aos elementos antecedentes, sempre espaços de abertura para fundamentar. Então eu posso me equivocar. Você pode delimitar de maneira diferente, eu chamo isso de unidade. E eu parto de 3 elementos da lógica. Pode ser unidade, seguida da não contradição e, por último, terceiro excluído. Então, para você interpretar, você tem que delimitar o que vai interpretar.
depois da sua interpretação tem que adotar um critério seguro, né? Um critério metodológico. Por último, você deve evitar meios termos, um mais ou menos. Ou você faz de uma forma ou faz de outra. As soluções híbridas só são admitidas se houver previsão de dicção legal no ordenamento jurídico e, além disso, que esteja compatível com a Constituição da República. Aí, volvendo para o Tércio Sampaio Ferreira Júnior, ele diz, olha, o aspecto relato, você tem que deixar bem claro qual que é o programa, o que a norma programou. O Tasso Lacerda Gama fala em nomogenética. Qual a genética normativa? Né? Qual o DNA da norma que eu posso produzir como consequente jurídico? Eu não posso fazer qualquer coisa. Então eu demarco bem o ponto de partida. E o ponto de chegada tem que estar de acordo com ele. E quando eu faço isso de uma maneira coerente, não contraditória, sem violações nem diretas nem oblíquas, eu imunizo a norma. Né? Então eu tenho essa vantagem de aqui poder explicar todos os casos de competência em sentido específico. Né? Posso trazer exemplos, como de fato a gente coloca sempre ao final de cada capítulo um exemplo, né, analisado. Então eu tenho sempre, dos 41 capítulos que nós estamos estudando, temos sempre um exemplo do STF, do STJ, às vezes evidenciando os acertos em relação ao critério lógico e também apontando uma crítica quando a forma de solução tiver desatendido esses critérios da lógica. Então, o nosso direito, né, a gente pode sim estruturá-lo com base nas ideias da lógica. É interessante como isso até hoje é de Aristóteles. Né? Eu acho que Aristóteles é um dos grandes filósofos que nós tivemos, talvez o maior de todos, porque ele trabalhava com os aspectos da ética em relação ao que é correto. Para isso sustentava a retórica, mas não a retórica, aquela retórica engodo, ou uma retórica no sentido de uma retórica pejorativa. Não é essa a retórica que eu estou falando. A retórica aristotélica, baseada em João Maurício Deodato e outros autores, ela se basearia, né, se fundamentaria em 3 eixos. Um eixo material, quando você diz mais respeito a um exemplo concreto, e eu explico para vocês, olha, vamos fazer uma análise desse caso concreto, por exemplo, de violação ao sigilo telefônico. E aí eu especifico. Isso é retórica material. Eu posso partir da sintática, como eu estou falando agora. Essa retórica é uma retórica estratégica, né? E ela usa, ao invés de método, ela usa um método em nível mais formal. É uma metodologia. Tá? E por último, eu posso dizer, bom, vamos fazer uma retórica analítica. Eu vou então esboçar uma relação entre o método e a metodologia. Vai ser uma relação entre a retórica material e a retórica estratégica. Essa relação é a analítica. A analítica, ela é filosofia. A analítica, ela não é dogmática. Então, gente, volvendo ainda para a competência, a gente fala do critério funcional. Vocês lembram do critério funcional? Né? O critério funcional, pessoal, a base já é outra. Ao invés de a base ser infração penal, em relação à matéria, ao lugar ou à função da pessoa que cometeu o delito, o critério funcional diz respeito à morfologia do processo. Qual a função do processo? Então, o processo pode ser dividido em fases, como o júri. Primeira fase e segunda fase. No júri, há um escalonamento. A gente diz, olha, o rito é escalonado, o rito é bifásico. Tem 2 fases. Um juízo de admissibilidade, para certificar a competência do júri, né, certifica a competência, e um outro juízo é o da segunda fase, que é o juízo de mérito, que acaba com a sessão plenária de julgamento, aquela sessão com os jurados. Então, no júri eu tenho 2 fases, e para cada fase pode ser um juiz diferente. Aqui em Maceió é o mesmo juiz que desenvolve tudo, mas é um juiz na função de juiz da instrução preliminar e o mesmo juiz pessoa física em outra função, que é o juiz presidente do tribunal do júri. Mas em algumas cidades, em alguns estados, a competência é dividida. Eu me recordo que no Rio Grande do Norte havia uma divisão. Não sei se ainda vigora. Se tiver algum amigo do Rio Grande do Norte aí, onde eu atuei como promotor de justiça, um abraço, né? E aí pode até confirmar se ainda é assim. Mas era a primeira fase desenvolvida por um juiz da vara X, e depois que se encerrava com a preclusão da pronúncia, da admissão para a pessoa para a segunda fase, esse processo migrava para um outro juízo, para uma outra vara, e lá se desenvolvia o procedimento do juízo de mérito até a sessão plenária.
Então aqui é uma divisão funcional, é uma divisão de acordo com a fase do processo. No artigo 74, parágrafo 3º. A outra forma de divisão funcional, segundo os critérios funcionais de competência que diz respeito à morfologia do processo, é em relação ao objeto do juízo. Né? O que é objeto do juízo? Gente, juízo é nexo. Né? Juízo é um nexo. Juízo é uma simbiose, né, que você faz e, em especial, no enfrentamento de um pedido. Né? Então, se eu sou juiz, eu exerço um juízo quando eu formo um nexo estrutural do modelo jurídico com aquilo que eu percebi de empírico. Então, aqui nós temos algumas questões interessantes, segundo o objeto do juízo, quando se fala em questão prejudicial. Uma questão prejudicial sobre no estado civil das pessoas, saber se ela é casada, ou saber de quem é a propriedade para dizer se houve um crime de esbulho. Essas questões precisam ser julgadas previamente, não são julgadas pelo juízo criminal como regra, principalmente o estado civil das pessoas, nunca é julgado pelo juízo criminal, anotem aí, né? Se for o estado casado, idade, etc., nunca é julgado pelo juízo criminal. Então eu aguardo a deliberação do juiz civil, ou seja, existe aqui uma incompetência do juiz criminal conforme um critério funcional que é o objeto do juízo. Né? Vê que não é tão difícil de você dominar. Depois que você treina, você vai longe. Né? Na verdade, a gente precisa praticar essas questões. Toda crítica à dogmática, às vezes, ela é formulada, mas sem que antes a pessoa se esmere na aplicação da própria dogmática. Né? Então eu posso fazer uma crítica dogmática, mas antes dominando a dogmática. Tá? Então, essa é o segundo ponto do critério funcional. Um abraço aqui a todos, viu, gente? Eu estou vendo aqui os acenos, é sempre legal. Quem tiver aí pode mandar aquele coraçãozinho, né? Essa interação é muito, muito boa. Lembra de mandar o aviãozinho aqui, Dr. Mário, Dr. Felipe, tá? Manda aquele aviãozinho pro amigo, olha, tá acontecendo a live lá. Para aqueles que chegaram depois, não tem problema, nós temos tempo ainda. Estamos no capítulo 17, no nosso curso de Direito Processual Penal, Teoria do Direito, tá? Esse aqui, por exemplo, se você quiser ter um upgrade, é o único do gênero para tratar do assunto dessa forma. E com um detalhe, que você dominando isso aqui, você vai longe com com todo o direito processual penal. Né? Teve até um médico amigo nosso que disse: Rosmar, eu estou assistindo suas lives. Eu disse: rapaz, você é médico, está assistindo. Eu disse: é porque aquele conhecimento ele serve para tudo. Eu estou aplicando até na medicina também. Porque são conhecimentos também diretos, são conhecimentos estruturais e são conhecimentos essenciais. Você pode usar isso para estudar também. Né? Então, os resumos, eles são muito pessoais, né? É por isso que é complicado você fazer um livro de resumo para vender, às vezes até mais difícil, porque o resumo é muito pessoal, né? O resumo é teu. Então eu posso fazer um resumo, mas eu posso fazer um resumo potente, né? Eu posso fazer um resumo potente. Eu posso estipular uma estrutura de encaixe desses conteúdos e dar uma potência a elas incrível. Quando eu digo, olha, existe aqui uma síntese estrutural normativa, se você consegue dominar isso, você identifica a incorreção da sentença e você expõe isso na fundamentação do teu recurso de uma maneira muito mais eficaz, sabe? Então, ao invés de você ficar sustentando que é incorreto e tal, você vai no ponto certo, né? Aquele ponto aristotélico, ponto lógico. Lógica é técnica do raciocínio correto. Se você evidencia que o argumento, por exemplo, o argumento probatório está equivocado, você vai longe. E aqui eu quero falar para vocês, a partir desse segundo eixo, né, do nosso tema sobre prova. Então, nesse capítulo, eu trato também da questão da prova penal. Né? Não que não haja um capítulo específico de prova, tem lá na frente. Mas para relacionar os conteúdos teóricos com os elementos práticos, a gente traz sempre um exemplo para dentro do texto. Em termos de prova, gente, você tem prova-fato e você tem prova-argumento. Eu posso ir estruturando isso, né? Prova-fato, prova-argumento, eu posso fazer em degraus, né? Porque eu tenho prova-fato, eu tenho prova-procedimento, eu tenho prova-argumento. Vai do fato, passa pelo procedimento probatório para chegar a um argumento documentado na sentença. Então eu posso, né, dizer, olha, aquela prova, aquele fato, ele está em descompasso com a relação de facticidade jurídica. O que é isso? O fato tem que estar de acordo com o modelo jurídico. Eu posso dizer, olha, estou usando ali um elemento empírico de prova que foi tomado
força, né? Foi tomado sob tortura, ou então foi tomado sob ameaça, ou ainda foi um fato que foi conhecido a partir de uma prisão ilícita, de uma prisão ilegal, a pessoa ficou presa vários meses, né? Ou ainda foi através de um grampo ilícito telefônico. Eu estou me baseando aí numa prova-fato, né? Ou seja, o elemento empírico. Esse elemento empírico será submetido a um tratamento jurídico. O tratamento jurídico passa por um procedimento legal, né? E o procedimento legal tem uma forma quadripartite, que eu divido, né, em 4 partes. Não só eu, mas uma boa parte da doutrina. A gente vai pegando os pontos comuns com vários autores que já estudaram esse assunto, né, e conseguimos construir algo assim que é uma proposta. Olha, eu tenho a admissão, né, eu tenho a avaliação. Para admitir a prova e para avaliar, eu preciso ter uma fonte inicial de exame e que essa fonte seja objeto de uma provocação correta. Isto quer dizer que o juiz não pode produzir de ofício. Então eu tenho necessidade de postulação, alguém pede, admissão, alguém defere, produção sob contraditório e avaliação, documentação na sentença. Então os procedimentos eles devem ser submetidos ao crivo do contraditório. Às vezes isso está bem claro no ordenamento jurídico. Por exemplo, depoimento testemunhal. Às vezes nem tanto. Né? Então eu tenho muitos elementos de prova que não tem previsão legal, e nós trabalhamos com a ideia de liberdade probatória. Liberdade probatória, repito, não é fazer tudo de qualquer jeito. Né? Liberdade probatória é uma liberdade jurídica. Então a minha prova ela poderá ser submetida a um critério de controle, de nulidade ou de validade, ou seja, eu posso expurgar uma prova se ela se transformar em argumento. Antes de se transformar em argumento, o que eu posso fazer é impedir, né, inadmitir a sua inserção. Então não é correto a forma de argumentar no sentido de dizer, olha, aquela prova, aquele depoimento testemunhal, ou aquela pessoa é nula, não tem sentido, né? O que é nulo o elemento empírico? Olha, é nulo o corpo de delito, não faz sentido isso. O que você pode afirmar como ilícito, como nulo, é o argumento. Então, quando aquela prova é incluída no processo, ela é incluída e depois ela pode se transformar em um elemento positivo, um argumento positivo para fins condenatórios. Então, por exemplo, a pessoa está depondo, o depoimento não é nulo, porém, o julgamento sobre o depoimento pode ser. Não é? Então, assim, eu tenho então a divisão entre prova-fato e prova-argumento. Isso é muito importante, porque quando você vai questionar a prova através de um recurso, você não determina a nulidade da prova que foi produzida lá na audiência de instrução. Você não pede isso. Você pede que seja nulificada a sentença, porque avaliou positivamente uma prova-argumento. Né? Então, assim, é uma questão técnica. Quando o tribunal, por exemplo, nulifica a sentença, ele vai dar a essa nulidade um efeito retrooperante que vai alcançar os elementos empíricos e vai mandar inutilizar esses elementos empíricos. Tá? Então, aqui nós dividimos, né, prova-fato, prova-argumento, muito importante. E isso significa episteme, conhecimento. Quando eu construo a prova, eu vou conhecendo, né? Eu vou conhecendo a prova. Isso é episteme. A epistemologia seria a ciência do conhecimento. Né? Ou seja, a episteme seria uma categoria diferente da doxa. A doxa é a opinião. A episteme é quando eu conheço. Né? Então, conhecer com ciência, com ciência. Então, eu posso achar a opinião e eu posso conhecer. Então, quando eu construo a prova, conforme categorias bem delimitadas, bem contornadas, eu tenho ciência. Então eu controlo a prova. Aí eu chamo controle epistêmico da prova, né? Ou epistemologia da prova. E esse controle ele pode ser então feito indeferindo a prova ou a posteriori, né? Quando eu já, por exemplo, tenho a prova já transformada em argumento, não dá mais para você indeferir a prova. O que é que você faz? Você nulifica a sentença, dá efeito retrooperante a essa sentença até o ato aquisitivo da prova, aquele ato que determinou o indeferimento, torna sem efeito também o ato que determinou o indeferimento e determina a sua exclusão. Daí o nome das teorias sobre provas ilícitas, regras de exclusão. A exclusão recai sobre os elementos empíricos, mas para que você exclua, você antes tem que declarar a nulidade do argumento, que, por exemplo, condenou um réu com base em uma prova ilícita. Né? E quando você inutiliza um plus, né? Além de excluir, desentranhar, como o nosso sistema chama,
nós também podemos destruir aquela prova. E para isso nós precisamos de argumentos consistentes para poder destruí-la, né? Assim, existem formas de destruição que, por exemplo, ocultam a participação do imputado. Pensamos que isso é inconstitucional. Você deve acompanhar, enquanto imputado, a destruição, porque, afinal de contas, você foi o objeto das investigações, né? Você foi uma pessoa que sofreu todo o dano em relação àquela investigação. Então, me parece inconcebível excluir a participação do imputado quando a gente toma a consequência mais drástica em relação à prova, que é, além da sua exclusão com nulidade do ato aquisitivo, a determinação da sua inutilização com a destruição. Gente, aqui eu queria cumprimentar todos que chegaram, podem enviar dúvidas, tá certo? Eu estou vendo aqui na frente da tela, né, que a pedido aqui de Monteiro, qual o assunto, né? O assunto, Monteiro, é plano sintático das normas processuais penais, que é a estrutura da norma, tá certo? A estrutura. Aí quando a gente fala em estrutura, a gente fala dos elementos que você pode descrever enquanto procedimento. Então a norma ela depende de enunciados normativos, um ponto de partida, e ela tem um ponto de chegada na sua fundamentação. Mas nesse meio termo você tem estrutura que vai do seu antecedente ao consequente. Então eu posso fazer a descrição dessa estrutura através de elos, de liames, de articulações. Então o antecedente ele é a condição necessária para a produção do que foi programado. E no final das contas, o objetivo disso tudo é controlar a contingência, tá? Aqui Mariana está perguntando se toda prova, né? Toda prova deve ser submetida a controle. Às vezes isso é feito de uma maneira automática, né? O ideal é que não seja, o ideal é que tudo seja de maneira explícita. Então, algumas fundamentações, vocês encontram isso no dia a dia, vocês podem encontrar sentença, né? Algumas fundamentações, a nosso ver, são fundamentações frágeis, né, para você condenar. Você não pode simplesmente dizer, olha, eu considero o acusado em curso no tipo penal porque os fatos demonstram que ele cometeu. Você não pode fazer simplesmente isso em uma sentença. A tua sentença ela precisa descrever, individualizar todas as condutas. E precisa individualizar as condutas em torno das teorias envolvidas. Teoria do tipo penal, fato típico antijurídico culpável, teoria da prova, então descrever a prova enquanto fato, enquanto argumento e todo o seu procedimento, seu percurso, até chegar àquela conclusão como uma forma de fundamentação consistente na teoria da prova. A teoria da nulidade, caso você perceba que a prova se desviou ou seus elementos se desviaram, então eu aplico a teoria da nulidade como um encaixe entre a teoria da norma e a teoria do ato processual, né? Então isso tudo é uma obrigação que surge para o juiz de fundamentar bem a decisão. No final das contas é isso, né? O uso dessas teorias que praticamente foram esquecidas. Geralmente as nossas sentenças se baseiam em argumentos assim, não todas é verdade, mas algumas que a gente conhece que foram divulgadas, né, em reportagem, e fala assim, as provas são robustas. Bom, o juiz precisa dizer porque considerou as provas robustas, né? A gente sabe que isso dá trabalho, né? Mas veja, está suprimindo a liberdade de alguém. Então, gente, aqui a gente já enfrentou, né, as duas das três questões que nós propusemos no início. A outra questão diz respeito aos problemas de nulidade no inquérito e rescindibilidade do julgado. Olha, é possível nulidade do inquérito? Bom, dentro da nossa concepção é perfeitamente possível. É possível que uma nulidade do inquérito contamine o processo penal? É possível. Toda vez que a nulidade do inquérito contamine a base inicial para a propositura da demanda penal. Então, o que é um processo penal, né? O processo penal é aquela estrutura que é deflagrada a partir da propositura da ação penal. Então, eu estou dando aqui uma definição sintática de processo, né? A ação se propõe e com a ação recebida se deflagra o processo. Tá? Então, esse processo já deflagrado, ele pode ser deflagrado em um elemento lícito do inquérito policial. Então, se o inquérito policial tem uma nulidade, mas a deflagração da ação penal não se acomodou à nulidade, ou seja, não usou a nulidade ou o fato com o vício para fundamentar, para justificar o processo, nós não teremos problema quanto a esse processo. Por quê? Porque a nulidade foi
algo sobre um elemento não relevante. Mas toda vez que existir no inquérito policial uma nulidade que foi elemento relevante para a propositura da ação penal de processo, aí nós temos um vício que decorrerá de um programa inicial. Então, se o programa inicial, se a norma que programou aquilo que deveria ser feito, por exemplo, a norma que propõe, que diz como se deve propor uma denúncia, artigo 41 do Código de Processo Penal, que a gente deve relacionar com os artigos 395 e 397 no rito comum. Então, essas normas dizem como se deve fazer uma denúncia, né, e como não se deve fazer. Então, se a denúncia ela se arrimou em elementos lícitos, perfeito. Então, o programa não está viciado para fins de propositura do processo penal, para o seu andamento válido e regular. Mas, por outro lado, se na hora de você propor a denúncia, você se baseia em elementos viciados na origem, né, digamos que uma prova ilícita, né, uma prova que tenha sido obtida por tortura, dizer que o processo penal não está contaminado é um contrassenso, né? Por quê? Porque o que foi programado ali está relacionado diretamente com um programa ilícito, né? Então, é essa forma de se perceber. Tem muita jurisprudência que diz assim, olha, as nulidades do inquérito, né, os vícios do inquérito, eles evitam até falar em nulidade no inquérito, porque o código realmente foi feito para processo, né? Ainda que use alguns atos que são próprios ali do inquérito, na época, eram atos que eram processuais. Por exemplo, existia processo iniciado pelo auto de prisão em flagrante, né? Então, havia esse tipo de questão na época, né? Então, alguns processos eram iniciados por portaria do delegado de polícia, né? Alguns processos iniciados por decisão do magistrado, sem Ministério Público. Eram chamados processos judicialiformes. Então, tudo ali era destinado realmente a processos. Daí a conclusão de que não havia nulidade no inquérito, sabe? E isso é uma conclusão que hoje, a nosso ver, não se aplica, porque no inquérito policial nós temos ali direitos fundamentais que devem ser protegidos, né? Essa é a questão. Aí o outro ponto de vista parecido, que são os critérios espaciais. Então, quando a gente fala disso, a gente diz qual é o critério normativo que está envolvido, né? Então, quando eu falo assim, olha, nulidade do inquérito, nulidade do processo, esse problema é um problema relacionado ao critério espacial e também ao critério temporal. Temporal porque o inquérito vem antes, espacial porque é o espaço da persecução penal diverso. Investigação é uma coisa, processo penal é outra, né? Então nós vamos justificar dizendo por quê. A outra questão, que é a da rescindibilidade, é mais interessante, porque toda a estrutura nossa da nulidade ela é desenvolvida para controlar os atos do processo. Depois que o processo se extingue, né, se extingue com procedência ou com improcedência, ali é como se fosse um óbito do processo. Então, se você, por exemplo, declara o óbito de uma pessoa, não dá mais para você diagnosticar patologias com fins de tratamento. Você pode sim diagnosticar patologias para frente, né? Então, assim, para pesquisa, né, para dizer qual causa a morte, você pode fazer isso. Mas você não vai ter como tratar aquela patologia para, por exemplo, ressuscitar alguém. Isso é naturalmente impossível. Esse tipo de raciocínio, né, o Felipe está aí com um cafezinho, o meu já acabou, viu? Eu vou mandar buscar a garrafa, tá, gente? Sobrou só a água, né? Mas quando você tem aqui a questão de uma nulidade que aconteceu durante o processo e não foi cuidada e o processo transitou em julgado, você já não fala mais em nulidade, né? Não dá mais para você ressuscitar aquele processo. O processo findou. E aí qual o instituto jurídico que nós utilizamos? É a rescindibilidade, através da revisão criminal. E a revisão criminal é só para o réu. E aqui é uma coisa interessante, porque depois que você encerra uma revisão criminal, acolhendo a revisão criminal, são dois juízos possíveis. O juízo rescindens e o juízo de rescisório, né? O rescindens é quando você faz uma decisão equivalente a uma nulidade de todo o processo, uma invalidação de todo o processo, suprimindo, né? Você não declara a absolvição do imputado. Você diz, olha, aquele processo teve um vício grave de citação e ele não tem mais efeitos, a pessoa tem que ser colocada em liberdade. Isso em processo civil é bem tranquilo, porque se você dá uma procedência, por exemplo, concede profere um acórdão de procedência em relação à ação rescisória, se desconstituir a rescisória e lá no processo civil a pessoa pode entrar com outra demanda.
né? Ou seja, porque o juízo foi judicium recidens, foi um judício de nulidade, não é bem nulidade em sentido estrito, mas de tornar-se efeito, de subtrair os efeitos da demanda civil, da coisa julgada civil. Então lá se pode entrar novamente. No processo penal, querem dar esse mesmo tratamento ao judicium recidens, mas há um óbice aí, a nosso ver, intransponível, que é o nebis in idem, né? Então, por exemplo, se você foi processado, né, sem ter sido citado devidamente, né, ou foi processado sem a observância da ampla defesa do contraditório, e transitou em julgado, você começa a cumprir pena, e vem o tribunal e diz, eita, o judício não é judício rescisório, não é juízo de mérito, é um juízo que vai invalidar o processo penal, vai desconstituir a coisa julgada. Você pode responder de novo por esse fato? Tudo bem, não tem uma decisão absolutória. Não, aquela decisão de revisão criminal que não apreciou o mérito para, ao invés de te condenar, te absolver, ele só desconstituiu a coisa julgada, né? Você pode ser processado de novo. Se admitir o seu novo processamento, vai ser bis in idem, né? Você terá respondido 2 vezes pelo mesmo fato. E não é reabertura do processo, vejam bem, é processo novo. Aquele processo que transitou em julgado com uma sentença arrimada de um vício por decorrência, né, de um vício que decorreu de uma nulidade no curso do procedimento, ela é uma certidão de óbito, né, de um óbito indevido daquele processo. E ele não pode ser reaberto, deve ser reaberto outro. Só que em processo penal não pode ser reaberto outro, né? Rigorosamente não. É nebis in idem, né? Ou seja, você não pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Isso é muito claro quando é judício rescisório, porque o judício rescisório significa você mudar uma sentença condenatória ou de absolvição imprópria para uma absolvição própria plena, né? E aí realmente a pessoa foi absolvida pelo tribunal, transitou em julgado, morreu o problema, né? Não se envolve mais sobre aquela questão. Nebis in idem. A nosso ver, o nebis in idem aplicado ao judício rescisório, percebam bem, deve ser também aplicado ao judício recidens, porque estamos diante não de um processo civil, estamos diante de um processo penal. E o processo penal ele tem vários limites, né? Vários óbices que visam proteger a liberdade do indivíduo, né? Gente, se tiverem dúvida, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa live, né? Quem tiver dúvida pode perguntar, nós respondemos aqui as nossas 3 questões. Para quem chegou depois, nós temos tudo lá no nosso YouTube, tá? Vai lá, assiste as lives anteriores. Essa é a live de número 17 do nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, pela editora Noesis, né? Então estamos expondo todo o programa de processo penal nessas lives. Então quem quiser estudar, né, todo o processo penal tem, e ainda com a possibilidade de um upgrade em seus conhecimentos, porque possibilita dar domínio, né? Para isso a gente precisa estudar e compreender e ler. No mais, vou lembrar que amanhã novamente estaremos aqui. 6 da manhã, né? 6 e pouquinho a gente começa e vamos expor um outro tema importante. A gente está iniciando a parte dinâmica do livro, são 2 partes, uma parte estática, uma parte dinâmica, e amanhã é o nosso capítulo 18, tá? Então, quem tiver o livro, aí já vai lá, dá uma estudada. Tudo tem na nossa bio aí do Instagram. Então, no livro, capítulo 18, a gente cuida do plano pragmático das normas processuais, que é o plano funcional. Então, você pode enxergar o Instituto Processual Penal sobre o eixo semântico, que está lá na estática, e sobre o eixo sintático e pragmático, que está aqui na dinâmica, tá certo? E aí, eu desejo a todos uma excelente semana, um bom dia, tá? Mais tarde, a live está aí disponível para vocês. Obrigado, um beijão, viu? Obrigado a todos.